Senhor Jesus, meus irmãos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Embora não seja de uma maneira terminante, não seja ainda o último vídeo, não é a palavra cabal acerca desse assunto, mas eu quero falar-lhes um pouquinho mais sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo e agora sobre um viés que poucas pessoas têm analisado. Satanás tenta desestruturar o Senhor Jesus. Satanás tenta desequilibrar o Senhor Jesus. Por exemplo, na primeira via da tentação, na primeira tentativa da mesma, ele tenta fazer de Jesus um crente extremamente carnal. Ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Jesus não precisa mostrar nada para ninguém. Jesus não precisa provar nada para ninguém, muito menos para o diabo. Jesus havia recentemente ouvido da boca do próprio Deus: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então não seriam as palavras de Satanás que iriam desequilibrar, que iria desestruturar, descredibilizar a palavra de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a falta de fé, eu creio que a incredulidade é uma das grandes vias, porta de acesso para que Satanás tenha sucesso na sua tentativa quanto à nossa queda, quanto à tentação que ele mesmo, sendo tentador, vive a tentar-nos desde sempre. Então observem, por que eu digo isso? Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Isso é o mesmo que dizer, ele toma Jesus no seu estado crítico, fisicamente falando. Jesus como homem venceu essa tentação. Jesus como homem jejuou. E quem faz um jejum prolongado sabe que isso desestabiliza, deixa o indivíduo desestabilizado. A mente não raciocina direito. Tem-se algumas percas de algumas percepções, e Satanás vai valer-se disso. Então, no auge da fome, no auge da necessidade, ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo naquilo que muitos já têm caído. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, fator espiritual, então usa os teus poderes quanto Deus, espiritualmente falando, ou quanto Filho de Deus, espiritualmente falando, para atender às tuas necessidades fisicamente falando. Não é essa hoje uma das grandes tentações em que nós somos tentados diuturnamente? Se nós somos o Filho de Deus porque temos fome, se somos o Filho de Deus porque sentimos fome, sentimos sede, sentimos necessidade, se somos o Filho de Deus porque somos tomados de surpresa, quantas e quantas vezes é um câncer indesejado, é um desemprego que não estava se preparado para o mesmo, e tantas outras tragédias que tragicamente assolam a nossa vida. Mas observe, ele tenta fazer de Jesus um crente carnal, desequilibrá-lo, torna-te carnal, transforma pedras em pães, usa o teu poder espiritual para sanar a tua necessidade física, material. Não é isso que a gente vê nas nossas campanhas? Propósito de jejum, propósito de oração, para emprego, para cura, para namoro, para casamento, e aí vai a infinidade de coisas que alastram-se e que nós conhecemos todos os dias, essa verdadeira avalanche crescente de necessidades existentes que são próprias da nossa natureza, que são próprias da nossa existência, que são próprios da nossa realidade, e alguém vá ao mundo espiritual na tentativa de se barganhar, sendo o indivíduo que está indo-se ao mundo espiritual, mas inteiramente pretensioso, e tudo que ele quer é sanar o mundo material. Então, primeira tentativa de Satanás: tornar Jesus um crente carnal, enche a barriga de pão. Tornar Jesus um crente material. Usa, vai valer-te dos teus poderes espirituais para sanar as tuas necessidades materiais.
Jesus disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é o mesmo que dizer, necessidades existem, faz parte do cotidiano humano, faz parte do mundo humano. Então isso é uma coisa que eu não vou negociar, não vou negociar a mente, não vou vender a minha alma, não vou vender a minha consciência. Ok. Satanás não dando-se por satisfeito, leva o Senhor Jesus à ponta do pináculo do templo, já falamos isso no outro áudio, e lá nesse lugar mais alto, ele tenta Jesus de um outro modo. Ele agora diz, já que você é tão crente que não negociou, já que você é tão crente que não vai valer-se da sua condição espiritual diante de Deus para nutrir-se na sua condição humana, material diante dos homens, já que você é esse cara tão crente que não negocia valores, que não vai mercandejar o sagrado, então faz o seguinte, lança-te daqui, porque para um cara crente desse, para um cara fiel desse, para um cara espiritual desse, Deus o Senhor te dará livramento e mais, ele é obrigado a fazer isso, porque o Salmo 91, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, e a teu respeito mesmo, a teu respeito que habita nos esconderijos do Altíssimo, a teu respeito que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É a teu respeito que esse salmo está escrito. Então vem valer-se disso, seja um cara espiritual, uau, já que tu assim não é. Esse é um problema sério. É esse problema da polarização, esse problema desse desequilíbrio. Satanás tenta fazer Jesus primeiro extremamente carnal. Como não consegue, tenta fazer Jesus extremamente espiritual. Essa falta de equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Essa falta de equilíbrio entre a fé, coração, e a razão, a lógica. Essa falta de equilíbrio entre o evangelho que prega a fé e o evangelho que prega as obras. Entre esse evangelho que prega 1 Coríntios 13 e o evangelho que prega apenas Tiago capítulo 2. Evangelho da fé versus evangelho da obra. E o que falar do evangelho extremamente radical quanto a usos e costumes, ao passo que do outro lado se tem o evangelho extremamente liberal, estourando aquilo que chamamos de a bolha da graça, quando desde a antiguidade esses hereges já pregavam, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então quanto mais eu peco, mais a graça abunda, então eu vou viver pecando mesmo, porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se manifesta. Então usam a graça de Deus contra o Deus da graça. E o que é isso, gente? Desequilíbrio. Não é isso que nós estamos vivendo? De um lado nós vemos uma igreja tendenciosa, louvor, musicalidade, louvor. Isso é manda para Deus, e Deus realmente merece. Mas de um outro lado nós temos uma igreja que inibe o louvor e que é palavra, recebe. Então recebe muito, não entrega nada. Qual dos dois cultos agrada a Deus? Nenhum dos dois. Porque são cultos polarizados. Sem falar no evangelho do fogo, tem que ter fogo, tem que ter glória, tem que ter fogo, e tem que ter mesmo, tem que ter renovo, tem que ter glória, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter Bíblia, e tem que ter mesmo. Só que do outro lado você tem um evangelho extremamente oposto. Um só tem fogo, o outro só tem água, a palavra de Deus, que limpa, que regenera, que alimenta, que nutre. Qual dos dois está correto? Os dois estão equivocados. Ou de um ponto de vista os dois estão corretos. Então, na verdade, a diferença entre o remédio, o veneno e a dosagem. Ok? Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 9, Monte da Transfiguração. Estava naquele culto Elias e Moisés. Elias, o cara do fogo, da glória, da unção. Moisés, o cara da Bíblia. Então, o verdadeiro fogo vem através da Bíblia. Equilíbrio. Racionalidade, culto racional, sem um culto sensorial, sem uma entrega, é apenas uma disputa de laurenianos, é apenas uma disputa de quem sabe mais, a disputa da enciclopédia, quem discorre mais, quem argumenta melhor, quem transita com desenvoltura os corredores do saber humano, essa briga intelectual de, como disse Paulo, essas conversas infidáveis, genealogias intermináveis, não resolve.
Também, por um outro lado, não adianta ter o coração cheio de fogo, de amor, de unção, de glória, culto sensorial, quando não se tem a renovação de um culto, daquilo que chamamos de culto racional. E o que é que Deus quer? Deus quer os dois. Deus quer que você entenda, Deus quer que tenha raciocínio, mas Deus também quer que tenha vida, Deus quer que tenha fogo no coração. Não adianta ser um cabeça oca, mas também não adianta ser um coração vazio. O que Deus quer é suprir os dois. Satanás está nessa tentativa de polarização. Foi isso que ele sempre fez trabalhar dentro dos extremos. Uma doutrina totalmente petrina, isso é pedrina, isso é judaica, legalista, ou uma doutrina extremamente graciosa que estoura a bolha da graça. Porém, nem Pedro, na sua totalidade, foi convencido disso, e nem Paulo, muito menos, usufruiu disso. Sabe o que eles fizeram? Eles se complementam. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se complementa. Isso é chamado de irmã. Elas vão irmanando, irmandade. Então, irmãos, em nome de Jesus, fica aqui minha palavra plantada nesse canal. Fica aqui minha palavra plantada na sua vida, em nome de Jesus. Não deixe o diabo se tornar um crente extremamente carnal, meu irmão. Não deixe o diabo se tornar um crente, um Gasparzinho, extremamente espiritual, uau, você vai se decepcionar. Quando Deus te manda é fé, quando Deus não te manda e você faz é presunção, é fanatismo. E tem gente fanática, frustrada, amargurada, porque é fanática, indo além daquilo que Deus mandou, fazendo além daquilo que Deus pede, não resolve, irmão, nenhum nem o outro. É esse relacionamento maravilhoso, gostoso, que o Senhor Jesus nos ensina, sem fanatismos, sem extremismos, sem polarização. É esse equilíbrio que Deus quer que nós, o Senhor, tenhamos, para que não sejamos desequilibrados, a fim de que não percamos a família, a fim de que não percamos a vida, a fim de que não percamos os irmãos, a fim de que não percamos a sociedade e, acima de tudo, a fim de que não percamos o céu. Então o céu é isso. É esse senso de equilíbrio. Ninguém foi mais santo do que o Senhor Jesus. Ninguém. Porém, irmão, ninguém foi mais humano do que ele. Se você quiser agradar a Deus, seja gente, porque Deus se fez gente. Foi isso que Jesus fez. Muito longe, mas muito longe dos extremismos. Muito longe do radicalismo. Jesus nunca foi radical. Porém, nunca foi libertino, porém, nunca foi mundano, porém, nunca foi secularizado. A igreja de Éfeso tinha essa ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. A igreja de Éfeso tinha esse conceito doutrinário, colocava à prova os caras que dizem ser e não são, glória a Deus por isso, Jesus não reprova. Porém, por um outro lado, enquanto eles estavam aqui na ortodoxia, aquilo que prego, aquilo que conheço, aquilo que faço, aquilo que falo, eles abandonavam a ortopraxia, a prática existencial do amor. Sabe o que faltou para eles? Primeiro, amor. Então não faltou fé, faltou amor. Ok? Faltou as obras. Não faltou, gente, crença. Isso não agradou a Deus. Por um outro lado, você tem a igreja de Tiatira, que o próprio Jesus elogia e diz ela, olha, de fato, as tuas últimas obras são melhores do que a primeira. Só tem uma coisa, a tua doutrina não resolve. A tua doutrina está destituída. A teologia é a mãe da ética. Sabe o que acontece? Tanto uma quanto a outra são dignas de repreensões. Se a gente conseguir unir dentro de casa a irmã Marta e a irmã Maria, sabe o que é a irmã Marta e a irmã Maria? É agradando a Deus, irmã Maria, e servindo os homens, irmã Marta. Se a irmã Marta conseguir agradar a Deus como serve os homens, e se a irmã Maria conseguir servir aos homens como agrada a Deus, acredite, teremos um culto perfeito. Tá bom? Sem polarização, sem radicalismo, sem extremismos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tapamos as brechas. É isso que o Senhor espera de nós outros. Que Deus te abençoe. Fique essa palavra de fé e de esperança no nome de Jesus. Não deixe o diabo te iludir, irmão. Não deixe o diabo te levar para um lado. Não deixe o diabo te levar para o outro. Você não é marionete de Satanás. Você é veículo de Deus na terra. O Espírito Santo habita aí. Tá bom? Deixe seu like. Notifique outras pessoas. Participe conosco. Ore por nós. E esse é o nosso pão diário do dia de hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém.